E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 46. Hoje, ainda na NR18, a norma que fala da construção civil, a gente vai abordar o item 18.37. São as disposições finais da norma. Ressaltando que esse não é o nosso último encontro. Eu ainda devo para vocês o item que fala sobre os elevadores, que é o 18.14. Que nós vamos ver a partir do nosso próximo encontro, ok? Então, dentro da norma, vamos começar o 1837 pelo 1837.2. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de um bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração. Antes de falarmos desse dispositivo, vamos falar do 37.2.1. O disposto neste subitem, ou seja, no 37.2, deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro, não haja um deslocamento superior a 100 metros na horizontal e 15 metros na vertical. Agora, gente, vamos chamar a atenção para alguns tópicos que a gente considerou importantes. Primeiro, é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca. Água fresca não é água gelada. A norma vai falar um pouco mais à frente que a água tem que ser gelada nos locais, nas regiões de clima quente. Mas a água não pode ficar esturricando ao sol. A água tem que estar fresca, né? Potável e filtrada. A água da torneira, essas estações de tratamento da água consideram que a água é potável, mas ela não é filtrada. Então, essa água fornecida ela tem que passar por um processo de depuração, digamos assim, né? Tem que passar por um filtro, né? Para que seja fornecida aos bebedores por meio de bebedouros de jato inclinado. Bebedouro de jato inclinado é esse tipo aí que vocês estão vendo na imagem, ou esse, mais arrumadinho, digamos assim, tá? Esse é o bebedouro de jato inclinado, ou um equipamento similar que garanta as mesmas condições, na proporção de um bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração. Ou seja, se você tem 30 trabalhadores, um bebedouro para atender os primeiros 25 e outro para atender a fração de 5 trabalhadores. Ok, gente? E mais, o disposto nesse subitem, ou seja, o fornecimento da água através de bebedouro, de um bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores, deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro, não haja um deslocamento de 100 metros na horizontal e 15 metros na vertical. Ou seja, se você tem um canteiro de obra, vamos colocar assim com 200 metros de comprimento, né? Um canteiro de casas populares. Lá você só tem 20 trabalhadores. Você não pode colocar um bebedouro no refeitório, digamos assim, se o refeitório for na entrada da obra, que você vai estar atendendo a proporção de um para cada grupo de 25. Você tem 20 trabalhadores, suponhamos. Mas você não está atendendo o deslocamento horizontal de 100 metros. Então, nesse caso, você tem que ter 2 bebedouros no canteiro. Para quê? Para atender ao deslocamento horizontal, máximo de 100 metros. Uma mesma coisa para um prédio residencial, por exemplo, de 10 pavimentos. Em média, cada pé direito tem 3 metros. Então, você tem que ter um bebedouro de jato inclinado no 5º pavimento. E mais, gente, falando sobre isso, da necessidade de ter um bebedouro no 5º pavimento, eu resolvi abrir um parênteses aqui e falar sobre custo de oportunidade. Geralmente, um empregador, né, a empresa, a construtora, pensando em reduzir custos, né, que é moda, né, o pessoal prefere não colocar esse bebedouro, digamos assim, no meio do canteiro horizontal ou no 5º pavimento desse canteiro vertical de 10 pavimentos, né, pensando no custo desse bebedouro. Né. Eu joguei rapidinho na internet, nesses sites que comparam preço, eu achei esse bebedouro aí de 400 conto. Tá? O que é o custo de oportunidade?
Vamos pensar o seguinte, vamos supor que você vem trabalhando há muito tempo e fazendo a economia, juntando uma grana, e você conseguiu juntar 50 mil reais para comprar um carro zero, show de bola. Tá? Você vai na concessionária e vê um carro custando 50 mil e um carro zero que te atenderia perfeitamente bem, que custa 30 mil. Se você comprar o carro que custa 30 mil, você vai ter 20 mil reais que você pode, por exemplo, aplicar na poupança. Esse 20 mil reais, para ficar fácil, vamos pensar em rendimento de 1% por mês. Né? Esses 20 mil reais na poupança vão te render 200 reais por mês. Então, o seu custo de oportunidade, se você comprar o carro de 50 mil, são 200 reais por mês. Porque você está deixando de ganhar 200 reais por mês. Então, isso tem que ser incluído na sua planilha de custo quando você compra o carro por 50 mil. Não só gasolina, não só estacionamento, não só IPVA, seguro obrigatório e etc. Você tem que jogar o valor, né, do que você está deixando de ganhar caso você optasse por uma coisa mais barata. Voltando para a nossa realidade da construção civil. Se você, pensando em economizar 400 reais e não colocar um bebedouro desse tipo no 5º pavimento, você vai ter um trabalhador no 10º pavimento que vai beber água. Ele vai descer os 10 andares. No meio do caminho ele vai encontrar um eletricista, ele vai encontrar um gesseiro, fazendo algum tipo de bloqueio no caminho. Então ele não vai simplesmente descer, ele vai ter que se desviar, o que vai atrasar. Ele vai chegar lá embaixo cansado, vai beber água, vai ter que parar um tempo para subir os 10 pavimentos, são 30 metros na vertical. Ele vai subir de forma escalonada, porque poucas pessoas têm fôlego suficiente para subir 10 pavimentos de uma vez só. Né? Então tudo isso, gente, o empregador está perdendo o quê? Produtividade. Então o custo de oportunidade, nesse caso, de não colocar o bebedouro no 5º pavimento, é a produtividade que a construtora está perdendo. Porque ela está deixando de ganhar produtividade quando coloca esse bebedouro no 5º pavimento. E as pessoas, infelizmente, em pleno século XXI, ainda não pensam nisso. Elas pensam em quê? Em 400 conto. E esse canteiro vai durar 1 ano e meio, 2. Imagina a produtividade que essa construtora vai perder por causa de 400 reais. Então, gente, para você que já trabalha em construção civil, isso serve como um fortíssimo argumento para, pelo amor de Deus, coloca um bebedouro no 5º pavimento. Coloca um bebedouro no meio do canteiro. Tá, gente? A gente não pode deixar de levar isso em consideração quando vai falar a respeito do custo de se implantar um simples bebedouro no pavimento superior do canteiro de obras. Muita gente pergunta, mas eu posso não colocar o bebedouro lá, eu posso colocar aqueles garrafões térmicos de água. Não pode. Por quê? O 1837.22 fala que na impossibilidade de instalação de bebedouro dentro dos limites referidos no subitem anterior, as empresas devem garantir nos postos de trabalho suprimento de água potável, filtrada e fresca, fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado, sendo proibido o uso de copos coletivos. Ou seja, gente, só na impossibilidade. Você não pode simplesmente colocar um garrafão e achar que está atendendo a norma, porque não está. Ok? Isso tem que ficar bastante claro. Vamos adiante. O 1837.25 fala que nos canteiros de obras, inclusive nas áreas de vivência, deve ser previsto escoamento de águas pluviais. Por que eu coloquei isso aí? Porque é um item, assim, esmagadoramente esquecido. Às vezes a gente chega no canteiro, principalmente nesses canteiros de 600 casas populares e etc., né? Depois de uma chuva muito forte, tudo alagado, tudo inundado, o pessoal tem até dificuldade de andar. Aí qual é a justificativa? Porque choveu muito, sabe, né? Gente, nos canteiros de obras deve ser previsto escoamento de águas pluviais. Você tem que ter um tipo de escoamento para a água da chuva, pessoal. Umas valas, umas
canaletas, etc. Coisa muito simples de ser feita, ok? Coloquei aí só para servir de lembrete, porque geralmente as pessoas esquecem desse item. É obrigatório o fornecimento gratuito pelo empregador de vestimenta de trabalho e sua reposição quando danificada. Aqui em Alagoas, a gente exige o fornecimento de pelo menos 2 vestimentas de trabalho, que o pessoal aqui chama de fardamento ou farda, né? Por quê? Na norma, fala o seguinte, fala que é obrigatório o fornecimento gratuito de vestimenta, no singular. Então, ou seja, uma, né? Se a gente parar por aí. E a sua reposição quando danificada. Se a gente for procurar o que significa o danificada, a gente vai encontrar o quê? Estragada, avariada, deteriorada. Ou seja, gente, um fardamento danificado, uma vestimenta de trabalho danificada, é uma vestimenta imprópria para o uso. E é inconcebível você imaginar que um trabalhador da construção civil, usando a mesma vestimenta de trabalho, vai chegar com essa vestimenta no final da semana em condições de uso. Pela sujeira. É poeira, é graxa, é concreto, é gesso, é tinta. Então, em função da reposição obrigatória e imediata da vestimenta de trabalho quando danificada, aqui em Alagoas se exige fornecimento imediato de 2 uniformes, de 2 vestimentas, de 2 fardas, de 2 fardamentos. Ok? Principalmente para quê? Um sujou não está em condição de uso, o trabalhador substitui pelo limpo. Ok? Vamos adiante. 1837.7. É facultadas às empresas construtoras regularmente registradas no sistema Confea-CREA, sob responsabilidade de profissional de engenharia, em situações especiais não previstas nesta NR, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens seguintes. Ou seja, gente, o que a norma está falando aí? No 1837.7, que foi mudado agora em meados de 2011, e a portaria está à disposição no nosso blog, sabinasst.blogspot.com. As construtoras regularmente registradas no CREA, né, podem apresentar algumas medidas não previstas na NR. Quando essas medidas propiciarem um avanço tecnológico, ou seja, a NR propõe uma coisa e a empresa adota uma coisa tecnologicamente mais avançada, tá? Quando essa tecnologia mais avançada objetivar a implementação de medidas de controle de sistemas preventivos de segurança e não simplesmente ganho de produtividade, tá? Essa adoção de uma tecnologia mais avançada tem que propiciar uma segurança melhor no ambiente de trabalho, tá? E que garanta a realização das tarefas de modo seguro e saudável. Então, quando esses 3 itens tiverem sido obedecidos, né, com esse objetivo, melhor dizendo, a construtora pode adotar outras medidas diferentes daquelas propostas pela NR18. Tá, pessoal? Detalhe. Né? Os procedimentos e meios de proteção adotados devem estar sob responsabilidade de engenheiro legalmente habilitado e de engenheiro de segurança do trabalho. Nesse item, a norma é específica. Tá? Esses procedimentos têm que estar sob a responsabilidade de um engenheiro de segurança do trabalho com a devida emissão da RT. Ou seja, qualquer coisa que for ser adotada diferente do que consta na NR, né, tem que estar sob a responsabilidade de engenheiro de segurança com a RT e mais. Né? A documentação relativa à adoção dessas soluções alternativas faz parte do PCMAT, integra o PCMAT, devendo ser mantido no estabelecimento, acompanhada das respectivas memórias de cálculo, especificações técnicas e procedimentos de trabalho. E claro, uma vez que o PCMAT deve estar, o documento base, né, do PCMAT deve estar no local à disposição da fiscalização, toda essa papelada, a RT, memória de cálculo, especificação técnica, tudo isso também, junto do PCMAT, tem que estar no local à disposição da fiscalização. Ok, pessoal? Do item 18.37, que são as disposições finais, era só isso que a gente queria trazer. Né? Lógico que o item na íntegra está à disposição no nosso blog.
O item 18.38, que fala sobre as disposições transitórias, fala sobre prazos a serem obedecidos. A gente não vai abordar isso numa videoaula. Então, na videoaula 47, a gente fala sobre o item 18.14, ok? E como sempre, a gente continua à disposição no Orkut, no Gmail, sabino.sst@gmail.com, no Facebook e no Twitter. Ok, pessoal? O meu obrigado a todos, tá? Obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelos elogios que eu venho recebendo, pelas sugestões. Continuem mandando, isso só incentiva ainda mais o nosso trabalho. E é isso, meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.